Olá, meu povo! Hoje estamos aqui com mais um assunto que é necessário ser dito, é necessário ser conhecido, que a partir do dia 1º de agosto é o que mais vai ser comentado e muita gente ainda não sabe. Eu estou aqui hoje com a minha, agora, diretora jurídica do programa Fica a Dica Cida Maria, a nossa doutora Sidneia Coelho, que vai falar sobre a lei LGPD. Você sabe o que é isso? A Sidneia vai nos contar. Oi, Cida. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. E vamos lá falar o que é LGPD. Muitas pessoas ouviram, não faz ideia do que é. Algumas pessoas nunca ouviram. E algumas pessoas confundem a LGPD com a LGBTQIA+. São coisas totalmente diferentes. Então, o que é LGPD? LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados. E o que é isso? Dados são todas as informações que a empresa, seja pessoa física ou jurídica, tem a nosso respeito, como consumidor, por exemplo, que é nosso nome, endereço, telefone, RG, CPF, e-mail. Então, tudo isso são dados. E a LGPD ela veio para proteger esses nossos dados. Você sabe onde está seu dado hoje, Cida? Quem tem o seu dado? Pois é. Quem tem acesso a ele? Muito impossível, né? Impossível, principalmente hoje nessa era da tecnologia, da informática, que Tudo pode ir está para qualquer dentro lugar de do dados, mundo. né? Hoje tudo é computador, hoje tudo é tecnologia. Então, essa lei ela veio para nos proteger, não é isso? Isso. Então, o que a LGPD ela visa com essa proteção de dados? A LGPD ela fala que tem os dados, que é esses dados que eu acabei de dizer, e tem dados sensíveis. Quais são os dados sensíveis? Por exemplo, relacionado à religião, opção sexual, etnia. Então, estes dados são considerados dados sensíveis, mas a lei ela visa proteger a todos. E o que a lei fala, essa proteção? Quem tem acesso a esses dados, a empresa não pode mais simplesmente pegar os nossos dados e fazer o que quiser com ela. Não, ela tem que seguir todo um protocolo que é, ok, vai coletar o nosso dado, mas precisa de consentimento. Viram, gente? Então, em tese, todo contrato que nós fizermos hoje, quem está coletando o nosso dado precisa pegar o consentimento com a finalidade específica. Por exemplo, eu fui fazer um exame médico e lá no laboratório, na hora que eu assinei o formulário, veio o termo de consentimento. Eu autorizando eles a coletarem os meus dados e os dados relacionados à minha saúde. Então, essa coleta de dados, para esta coleta de dados, precisa de consentimento, e o consentimento ele precisa ser específico. O que é isso? Por exemplo, coletou o meu dado para realização daquele exame médico. Então, o laboratório ele não pode usar o meu dado, por exemplo, para compartilhar com empresas de farmacêuticas, por exemplo, para vender produtos para mim. Então, tem que ser específico. Se fizer isso, que é o compartilhamento indevido, a empresa ela pode incorrer em sanções. Então, o que a lei fala? Que a finalidade é específica, então, se mudar a finalidade, também tem que pegar outro consentimento. Então, tem que ser um consentimento para cada finalidade. E isso é um bloqueio para que não vaza nenhum dado seu de forma incorreta. Aí, o vazamento de dados já tem outra questão, né? Por exemplo, o banco de dados. O que é o banco de dados? A gente conhece, por exemplo, o dado ele pode estar em forma física ou no meio eletrônico. Então, por exemplo, vou citar mais uma vez o exemplo de hospitais, né? Antigamente era o quê? A fichinha. A gente ia no hospital e
tinha Tinha aquela fichinha. fichinha, que é o meio físico. Mas a proteção é tanto para o meio físico quanto o meio eletrônico. Se tudo estiver no computador, também tem que estar protegido. Então, esse é o banco de dados. O banco de dados pode ser físico, como nós citamos agora a fichinha, pode ser eletrônico no computador, pode ser num software que a empresa contratou para ajudar a gerenciar isso, pode ser na nuvem, pode ser no pendrive, pode ser no WhatsApp, Olha, gente. Olha, gente. Olha o perigo. no nosso celular, né, aparelho de celular. Então, banco de dados é todo lugar onde a empresa armazena esses dados dos titulares. Nós somos chamados de titulares de dados, segundo a LGPD. Então, este banco de dados ele também tem que ser protegido. Por exemplo, quem tem acesso a esse banco de dados? Então, não pode ser qualquer pessoa. Por exemplo, se aqui tivesse um armário com fichas, documentos com dados de titulares, quem tem acesso a esta sala? Quem pode entrar? Então, tem que ter um controle de quem entra nesse lugar, de quem Acessa isso, quem passa para frente, tem que ter. Exatamente. E até mesmo dentro da empresa. Não é porque a pessoa faz parte daquela empresa que ela pode acessar qualquer dado de qualquer setor. Então, por exemplo, se na empresa tem lá o setor de RH, setor de contabilidade e outros demais que a empresa tiver, o setor de TI, cada um, digamos, está no seu quadrado. Então, um não pode ficar acessando o dado do outro. E mesmo que seja do mesmo setor, por exemplo, os computadores, o ideal é que cada um tenha sua senha e login. Não pode ser compartilhado por todos, qualquer um chega e compartilha. Por quê? Citando a empresa agora, se tem vários funcionários no mesmo setor e todos, em tese, fazem a mesma função, se um deles usar indevidamente esse dado, a empresa ela terá como saber quem foi o responsável, porque vai ter lá o login e senha. Isso é interessante, porque tem muitas questões dentro das empresas que se rouba isso. Então, vai ter um controle. Se você for perceber, essa lei ela vem realmente para ela abraçar vários núcleos realmente da questão da tecnologia. Não é só Sim. os nossos dados, é dados da empresa, dados dos funcionários, daquilo. Isso é muito importante. Sim, as empresas, não só a empresa, né? Igual eu falei, a lei ela regula tanto pessoas físicas ou jurídicas. Por exemplo, um corretor de imóveis, um corretor de seguros, tem dados. Eles coletam todos, pede todos os nossos, cópia do nosso RG, CPF, comprovante de endereço, então ele tem todos os dados. Então, um corretor de seguros, de saúde, eles também têm que se adequar à LGPD. E no caso da empresa, igual você estava falando dos funcionários, os dados dos funcionários também são protegidos e a empresa também tem que tomar medidas para implementar a LGPD para proteger os dados desses funcionários. Eu tive um caso, isso antes da existência da LGPD, até um funcionário que fazia parte do setor, acho que é almoxarifado, alguma coisa assim, passou um documento interno para um outro funcionário, que era de outro setor, e depois esse outro funcionário utilizou esse documento para entrar com uma ação trabalhista. Meu Deus. Pois é. A empresa dispensou esse que passou o documento por justa causa, né, por passar um documento interno sigiloso, e ele entrou com a ação para tentar descaracterizar, mas, ainda assim, foi mantida a justa causa dele. Então, essa questão dos nossos dados, dos bancos de dados, são coisas que têm que ser levadas muito em consideração. E mesmo são porque coisas sérias hoje, né? muito sérias. E o que acontece? Ninguém estava ligando para isso. Perfeito. E aí, agora está saindo na mídia, né? Em agosto, entra as sanções da LGPD. Gente, as sanções já existem. O que as pessoas não se atentam é que elas já existem.
Por quê? O que vai entrar em vigor a partir agora de 1º de agosto são as sanções administrativas pela ANPD, que é o órgão fiscalizador, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, este é o órgão responsável por fiscalizar todas as pessoas físicas e jurídicas que possuem dados. Mas, na esfera jurídica, já temos 600 decisões fundamentadas na LGPD. Então, o que a Lei Geral de Proteção de Dados fala em termos de sanções? Multa de 2% sobre o faturamento anual, podendo chegar a 50 milhões por infração. Detalhe, por infração. Fecha a empresa, né? Suspensão do acesso à base de dados. Então, vamos pegar, por exemplo, uma empresa de telefonia, que ela precisa acessar os dados dos clientes. Essa suspensão pode chegar a 6 meses. Acabou. Então, resumindo, a partir do dia 1º de agosto, é obrigatoriamente as empresas buscar esse procedimento. Não, já tem que estar adequadas. Mãe, desculpa, gente, a expressão, porque assim, tá batendo na trava. A lei é de 2018, mas ela entrou em vigor ano passado. Então, desde o momento que a lei entrou em vigor, a empresa já tem que estar adequada. Mas é possível que muitas não estejam, né? Possível não, muitas não estão. Muitas empresas não estão. A gente fala empresa, mas é como eu falei, pessoas físicas e jurídicas, né? Não precisa necessariamente ter um CNPJ, mesmo que não tenha CNPJ. Mas a atividade que a pessoa exerce tem cunho financeiro, ela vai ter lucro com isso, então tem que se adequar à LGPD. Então, doutora, agora eu vou falar com a doutora, gente. Como uma pessoa comum, sei lá, um autônomo, pode buscar integrar isso na vida dele? Qual o profissional que ele busca para poder adequar essa lei? Qual o profissional? Então, tem que buscar um profissional especializado em privacidade e proteção de dados, que vai saber orientar quais são os pontos. Tem alguns pilares, né? Nós temos que ter alguns pilares para poder mapear essa situação do cliente e ver como vai ser implantado. Não necessariamente, digamos, é um modelão que vai servir para todos. Cada empresa tem a sua peculiaridade. Então, Sim. Por isso que é necessário buscar um profissional que ele vai saber, vai estudar ali, vai fazer um mapeamento de todos os dados que acontecem naquela empresa para aplicar as medidas necessárias, que a gente fala para mitigar, né, para reduzir esse risco. Não quer dizer, a gente da área do direito sempre fala que o risco sempre vai existir, mas nós temos que procurar tomar precauções, medidas, para que esses riscos diminuam. E como é que fica? A empresa vai ter, então, mais cargos, vão ter mais, entre aspas, mais impostos. Como é que fica isso perante os consumidores, Não, etc. impostos não. Não? Não, ela vai ter um encargo maior, encargo financeiro, mas não é imposto, né? Porque ela vai ter que gastar com... Não falo nem gastar, que é um investimento. A empresa estará fazendo investimento, porque já pensou se ela tiver que pagar uma multa, dependendo do porte da empresa, de 50 milhões? Ou independente do porte, né? Sim. Uma multa de 2% do faturamento anual da empresa. É muito grande, gente. Então, isso não é nenhum gasto, é um investimento para evitar que esse tipo de situação ocorra. Para não pagar mais caro lá na frente, né? É o que eu acabei de citar, né? Já pensou a empresa ficar 6 meses sem poder consultar o banco de dados dela? Fechou. Vai à falência. Então, isso acaba com a atividade da empresa. Sim. Então, é uma questão muito importante. E a LGPD, são todas as áreas. Por exemplo, educação. As escolas têm que se adequar à LGPD, porque tratam de dados sensíveis das crianças. Faculdades. Imagem,
setor financeiro. Então, todas as áreas, independente de qual seja, possui dados, nome, RG, CPF, telefone, tem que se adequar à LGPD. Mesmo algumas, essa semana, igual agora que todo mundo está ouvindo falar da LGPD, essa semana, aliás, semana passada, várias empresas entraram em contato comigo, querendo agendar a reunião para a implementação da LGPD. E de diversos setores financeiro, transporte, ONGs. Uau! Então, tem que se adequar, porque, senão, as penalidades são muito grandes. E aí, a gente ouve falar na mídia, né? A partir de 1º de agosto, a ANPD vai aplicar sanções. Mas, como eu falei, já tem ação judicial. Então, a empresa, a pessoa física ou jurídica que trabalha com dados, ela já pode estar sendo penalizada judicialmente. E também, por exemplo, tem o PROCON. O PROCON, que visa proteger os consumidores. O PROCON também pode fazer fiscalização e também pode apenar. Meu Deus. A pessoa física ou jurídica. Se, de repente, eu estiver me sentindo lesada porque alguma coisa vazou para uma empresa que não tinha nada a ver, eu posso procurar o PROCON e o PROCON pode atuar. Até a NPD. Então, a partir de 1º de agosto, por exemplo, já pode procurar a NPD. Qual que é o procedimento, digamos, que a lei fala? A pessoa, o titular de dados, pode procurar esta empresa e falar, se tiver, por exemplo, ela quer saber quais dados a empresa tem dela, ela pode solicitar quais dados tem, o que é feito. Se tiver algum dado que está incorreto, ela pode solicitar em correção. E aí, se não for atendido pela empresa, ela pode procurar a NPD ou procurar até na esfera judicial. Vocês estão entendendo, gente? Então, é sério, as pessoas não estão levando a sério. Eu já cheguei a conversar com pessoas até do funcionalismo público. Falei, mas essa lei acho que não vai pegar. Gente, já Engano. pegou. Mesmo porque, o que acontece? No Brasil, nós temos a LGPD. Mas, em outros países, por exemplo, a Europa, é a GDPR. Explica. A GDPR é como se fosse a LGPD, só que Sim. é a lei europeia, General Data Protection Regulation. Então, lá na Europa já existe antes do Brasil, tanto que a lei brasileira se espelha na lei europeia. Se a gente pegar a lei europeia e a lei brasileira, nós vamos ver que existe uma semelhança muito grande entre ambas. E o que acontece? O Brasil estava deixando de fechar muitos negócios com outros países porque nós não tínhamos uma lei que protegesse esses dados. Então, é assim, uma questão de exigência e necessidade em relação a isso também. Mas isso é uma questão de primeiro mundo. Tem que chegar realmente, né? Tem que chegar. Tem que chegar. E isso vai para todos os lugares, não é só o Brasil. Não. Então, cabe ao Brasil também se unir a isso, colocar isso, porque é uma questão de lei, adequação, como diz vocês. É uma questão mundial, né? Então não tem como cada fugir. país tem a sua lei, tem a sua peculiaridade na lei, mas todas visam essa proteção de dados. Então, e outra coisa que eu costumo dizer, não dá para, por exemplo, implementar LGPD numa empresa sem um compliance. O que é o compliance? Muitas vezes, muitas pessoas não sabem o que é o compliance, nunca ouviu falar. O compliance ele visa deixar a empresa em conformidade, e não apenas a conformidade legal, jurídica, mas ética, moral. Então, várias questões. O compliance ele também ajuda na mitigação desses problemas. Por quê? O compliance hoje ele é aplicado na esfera, por exemplo, trabalhista, tributária, de negócios. Uma empresa ela vai fazer negócios, por exemplo, contratar uma outra empresa,
Então, tem um procedimento que a gente chama de due diligence, para fazer uma pesquisa a respeito dessa empresa, para ver se ela não está envolvida em falcatruas, não tem processos que podem manchar a imagem dessa empresa. E o compliance não é só isso, tá, gente? O compliance é algo mais amplo. E uma das finalidades do compliance, qual que é? É tomar medidas periódicas para ver se essas medidas, por exemplo, da implementação da LGPD, estão sendo cumpridas. Porque não adianta só implementar a LGPD e esquecer, não fazer mais nada. Não, tem que ser contínuo. Isso é contínuo. E aí tem a questão do consumidor, questão financeira, várias questões. A LGPD ela abrange tudo, todas as áreas, todas as atividades. Você falou uma coisa muito comerciais. interessante. Quando eu comprei uma casa, foi a primeira casa que eu comprei em São Paulo, logo em seguida, um mês, uns 15 dias depois, começou um montão de gente ligando, oferecendo apartamento, não sei o quê. E sabe aquela um montão de ligação? Perguntei, mas onde vocês pegaram os meus dados? Eu não tive nesse lugar. Não, porque a gente tem uma política de um passar por outro, não sei o quê, das financiadoras. Eu achei muito interessante isso. Falei, mas como? Então, é exatamente isso. Exatamente. O que a lei chama isso, né, de compartilhamento? É o que eu falei lá no início. Quando, por exemplo, vai comprar um imóvel, o banco, o corretor, ele tem os nossos dados, o banco tem os nossos dados. Então, o correto, qual que é o procedimento? Pegar o consentimento específico, com a finalidade específica para aquela compra e venda. E não sair dali. O corretor de imóveis, o banco, ele não pode pegar os nossos dados e compartilhar com outras construtoras. Ou vender, né? O que acontece muito, e algumas empresas do setor imobiliário já foram apenadas judicialmente. A construtora compartilhou os dados das pessoas que compraram apartamento com empresas de imóveis planejados, por exemplo, lojas de imóveis planejados. Então, a pessoa comprou um imóvel, aí ligava uma loja de imóveis planejados oferecendo seus produtos. Nossa. Então, isso é um desvirtuamento do consentimento, da finalidade pelo qual foi coletado o dado inicialmente. E essa pessoa se sentindo... No meu caso, se eu quisesse, na época, se fosse hoje, eu poderia pedir um processo, alguma coisa, porque eu não liberei isso. Exatamente. Vocês estão compreendendo, gente, o que é essa lei? O que acontece hoje, por exemplo? Aposentadoria. A pessoa acabou de aposentar. Às vezes, nem o aposentado sabe, nem o advogado ainda tomou ciência de que o aposentado já foi concedida a aposentadoria. Aí, várias financeiras começam a ligar oferecendo empréstimo. Eu mesma, esses dias, eu achei muito engraçado. Ligou uma pessoa, um corretor, acho que era seguro de saúde, não lembro o quê. Aí ele, então, pelo seu bom relacionamento conosco, estamos oferecendo. E aí ele falou o nome da empresa, era um nome estranho, eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, como assim bom relacionamento? Eu não tenho relacionamento com vocês, eu não conheço essa empresa. É que, como nós temos uma parceria, e falou o nome de uma empresa grande, nem vou dizer agora qual aí fornecemos o dado. Eu falei, sabia que isso é ilegal? Meu Deus, a pessoa quase desmaiou do outro lado. Eu não autorizei. E o que eu falei é que assim, é muito mais. Por exemplo, quando nós vamos acessar um site, já deve ter acontecido com você, aí aparece lá, para a gente aceitar todas as condições. Verdade. Ou quando a gente preenche, nós temos que preencher alguns dados. Os sites têm que estar adequados. O que acontece nos sites? Geralmente tem cookies. O que são esses cookies? Eles rastreiam. Perfeito. Gente, isso é irritante. Você aceita os cookies? Por favor, explica o que é cookies. Então, o que acontece com os cookies? Os cookies, aí entra na inteligência artificial, né? Porque eles vão rastrear o que nós fazemos, como fazemos,
onde irmos, onde vamos. Então, com esses dados coletados através dos cookies, as empresas elas vão nos conhecer melhor Monta para um perfil. oferecer, exatamente, para oferecer os produtos de acordo com o nosso perfil. Você sabe que é interessante? Que é assim, como eu faço mentoria, às vezes eu faço para algumas pessoas que vão contratar funcionários, né? Então, outro dia teve uma que falou assim, olha, o perfil desse aqui visitou esses sites, esse, ele tem um bom currículo, mas a gente está com medo de contratar por conta desse perfil. Isso também é uma situação, né? Também. E, gente, perigo. Igual você falou de currículo, a empresa, quando ela pega um currículo de alguém, aí já gerou proteção LGPD. Porque tem que ter um consentimento dessa pessoa que deixou o currículo para coletar esses dados dela. E, a partir de então, este currículo ele tem que passar por todas as normas de proteção da LGPD. É um documento, né? Quanto tempo esse currículo vai ficar armazenado num banco de dados dela? Quem vai ter acesso a esse currículo? Teve um caso muito famoso onde uma loja pegou o currículo de uma moça. E um dia a mãe dessa moça foi na loja, estava olhando as bolsas, e quando ela olhou atrás, era um pedaço do currículo da filha dela. Ela começou a olhar as outras bolsas, aí foi achando outros pedaços do currículo. Então, gente, isso é muito sério. É muito sério. Por exemplo, Google. Quando nós baixamos um aplicativo gratuito, nós estamos dando consentimento para essa empresa fazer o que quiser com os nossos dados. E alguns aplicativos, inclusive, têm acesso o microfone, câmera, Tudo. tudo. Mas isso é interessante, né? Já que com a pandemia tudo ficou muito mais dentro da tecnologia, óbvio que isso tem que acontecer. Tem que ter mais proteção. Independente da pandemia, né, que isso Sim, veio mas antes da se da expandiu pandemia. mais. Hoje tudo você Sim. faz. Hoje é um Pix, é não sei o quê. Hoje você não vai praticamente no banco. Não. Então, essa proteção ela veio no momento mais que certo. Ela já existia. Sim. Mas hoje a implantação dela ela veio no momento certo. Sim. Mas eu tenho percebido que as pessoas estão resistentes a isso. Principalmente empresários, microempreendedor, eles estão resistentes. É aquilo que você falou. Não, isso não vai. É mais uma lei que vai parar e não vai acontecer. Não vai acontecer nada, né? Igual, eu estava conversando com um cliente falando sobre esta lei e falei da necessidade de implementar. Aí eu falei assim, não precisa, não. Aí eu comecei a falar o que era a lei, quais são as sanções. A gente precisa. Então, isso é sim, de uma importância extrema. Mas então, Sidneia, eu acredito que a mídia tem que levar mais essa informação para tirar esse medo, essa falta de conhecimento que as pessoas estão falando. Não. Sim. Então, a mídia tem que trazer mais. É por isso que nós estamos aqui hoje, mostrando uma parte que eu sei que tem uma vasta coisa ainda por trás de tudo isso para se desvendar de vários outros conhecimentos, mas precisa repassar isso. Sim. Para que as pessoas possam também abraçar sem medo. Exatamente. E, olha, hoje, na era que nós estamos, que tudo, como você falou, é tecnologia, tudo é feito por meio tecnológico, Sim. eletrônico, e cada vez mais o papel vai sendo deixado de lado. Sim. Então, tem que ter cautela, tem que implementar todas essas questões de segurança. Segurança, eu falei em segurança física, digamos, Sim. mas também tem que ter a tecnológica, a cibersegurança. A empresa ela tem um setor de TI, uma empresa de TI que cuida da parte de segurança cibernética para evitar uma invasão, por exemplo, de um hacker. Sim, agora tem que estar atento a isso, né? Nós vemos dados de várias empresas grandes onde houve o vazamento de dados.
Interessante você falar de várias empresas grandes. Essa semana eu estava falando até sobre isso, né, sobre essa lei, e 3 empresas multinacional, graças a Deus, no Brasil, tá? Posso citar o nome, porque ela não está pagando nada, né? Então vou citar. E não posso também, que pode ser que eu também seja processada por isso, né? Então já está implantando essa lei. Eles avisaram todos os funcionários para que eles assinem esse papel, porque vai ser implementado. Sim, sim. Olha que interessante. Então, aos pouquinhos, vai se trazendo o conhecimento e vai tendo aceitação. Mas precisa de ter mais isso na mídia. Sim, precisa, porque as pessoas não entendem, não conhecem, não entendem, confundem. Confundem a lei, gente, confundem. Eu falei, não pode ser. Sidneia, mais uma vez aqui, gratidão. Eu quero que você volte com mais assunto dessa lei. Vamos colocar na mídia aquilo que nós podemos para ensinar as pessoas que a lei está aí, que ela não é nociva, ao contrário, ela é construtiva para o nosso futuro, que você traga mais conhecimento disso, mais abertura disso, que a gente possa informar todos os nossos telespectadores, tá bom? É com enorme prazer que eu volto. Então, deixa os seus contatos, que eu tenho certeza que o povo vai encher você de pergunta daqui a pouco. Então, gente, entra lá no meu Instagram, é sidneia.pecoelho. Sidneia, S-I-D, que muitas pessoas confundem meu nome com C ou Y, então S-I-D, mudo, Neia.pe, Coelho. Obrigada, Sidneia, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Gente, então fica aqui mais um pedaço maravilhoso de uma dica de uma grande profissional. E agradecemos. Aqui voltamos já com mais um pouquinho do Fica a Dica, Cida Maria. Até mais. Tchau, tchau.